Bom dia, bom dia, bom dia, Jaraguá do Sul, bom dia Santa Catarina, bom dia Brasil, bom dia Espírito Santo. Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, não o estado. A pessoa do Espírito Santo, bom dia Jesus Cristo, bom dia meu Pai Supremo, Celestial, Rei Eterno de todas as coisas. Bora fazer mais um devocional, 20 minutinhos aí do teu dia, 15, 20 minutinhos. Tomar um café? Como é que foi o final de semana de vocês? Hoje, segundona, semana de Descende. Eu tô junto com a minha amiga liderando 2 vans para ir pro Descende em Curitiba. Nós estamos numa expectativa tremenda. Estamos jejuando junto com a galera do Descende, são 21 dias de jejum. Estamos numa pegada muito profunda no Evangelho, na palavra. E dentro desse período do jejum de 21 dias, o Senhor me chamou a fazer esses vídeos pro YouTube, essas lives pela manhã. E eu tenho certeza que não é por acaso. Ai, Josinha, mas eu não vejo muitas pessoas assistindo. Não se trata de muitas pessoas. Se trata dos escolhidos do Senhor, quem Ele quer alcançar. E aí é com Ele, não é comigo, sabe? Quando somos ordenados a orar por alguém por cura, a gente não sabe se vai curar. Mas nós somos obrigados a orar. Porque a palavra diz, orem. Agora, não curou, e aí? Mas aí não é comigo, porque o poder não vem de mim. Aí é entre Deus e a pessoa, certo? Então nós temos que cumprir a grande comissão, que é o que Jesus nos ordenou. Não foi uma sugestão, cara. Ele não disse, quem quiser, batize, pregue a boa nova, cure os enfermos, se quiser também pode libertar. Não, ele não disse isso, ele disse, vão e façam isso. Foi uma ordem, foi um comissionamento, não foi sugestivo. Então, a partir do momento que você é crente e você tá assim no evangelho, que diz, cara, eu preciso fazer mais. Pronto, você chegou no estopim da grande comissão para cumprir o comissionamento que Jesus nos trouxe. Hoje eu vou ler Efésios 1. Aliás, Efésios, um dos meus livros favoritos. Mas quanto mais eu leio a Bíblia, fica mais difícil dizer qual livro é o meu favorito. Porque eu descobri que eu gosto muito de 1ª e 2ª Coríntios também. Que a gente acabou de ler nas últimas semanas. Então vamos lá, Efésios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Mas vamos colocar assim, que estão no Brasil? Ponto. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Presta atenção nessa parte que é muito importante e eu vou ler como se eu estivesse lendo para uma pessoa só, tá? Para você entender. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que te abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus te escolheu nele antes da criação do mundo para ser santo, santa e irrepreensível em sua presença. Em amor, te predestinou para ser adotado, adotada como filho, filha, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual te deu gratuitamente no amado. Nele, tu tens a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o ministério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Você percebe que no natural ou no sobrenatural tudo deve convergir em Cristo? E isso é andar espiritualmente. Nele fomos também escolhidos. Vou ler de novo. Nele você foi também escolhido, tendo sido predestinado conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Presta atenção, eu vou ler de novo. Nele tu foi também escolhido, tendo sido predestinado conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Agora aqui é que eu te pego. A questão é a seguinte: você foi escolhido e é predestinado a algo conforme o plano daquele que fez todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Você pode escolher, tá? Cumprir a vontade do Pai ou cumprir a sua vontade. Cumprir a sua vontade é andar na carne e morrer no final e ir pro inferno. Mas cumprir o propósito da vontade do Pai é estar
plena felicidade. É se encontrar, é se preencher, porque você foi feito para cumprir algo na vontade dele. E quando você tá fora da vontade do Pai, você tá fora de qualquer resquício de estar feliz, preenchido e realizado. Você pode buscar o que você quiser do mundo. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você não vai estar preenchido. E talvez agora você esteja dizendo, é mentira isso. Porque hoje, se eu tivesse dinheiro, eu resolveria isso. Mas quando você tiver o dinheiro, e eu profetizo na sua vida que você tenha todo o dinheiro do mundo mesmo. Se você não tiver um propósito para fazer com esse dinheiro, é como se você não tivesse nada. Porque você não pode comprar as coisas que vêm do céu. Você não pode comprar a saúde que é Jesus que te dá. Você não pode comprar a amizade das pessoas. Elas podem parecer se vender, mas nunca lhes serão leais. Você compreende isso? Então, continuemos. A fim de que você, o que primeiro espera em Cristo, isso eu estou declarando, né? O que está escrito é, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouvirem e crerem na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês serão selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Quando você crê e declara que Jesus Cristo é seu único Senhor e suficiente Salvador, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Ah, Josi, mas quando que eu vou ser batizado no Espírito Santo? Aí é uma segunda parte. Mas ter o Espírito Santo em você é diferente de ter o Espírito Santo sobre você. Ter em nós já é obrigação nossa. Ter sobre nós é uma busca secundária, porque é quando você começa a caminhar em poder. Que é quando o Espírito Santo vem sobre você para manifestar poder. Exemplo. Lá em Gênesis, quando Deus vem sobre a terra em forma vazia, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas. E aí Deus começa a declarar as coisas que ele quer fazer. É certo que Deus é dono de tudo e se ele quisesse, ele fazia assim. Ou só pensava e tudo acontecia. Mas ele nos deu direções. Isso aqui tudo é modelo. Tudo que tá aqui é um manual de uso no mundo espiritual. Então Deus espera que o Espírito Santo esteja se movendo sobre para que ele declare e aconteça. E então o Espírito Santo veio sobre Jesus Cristo e o conduziu até o deserto. Então no Pentecostes o Espírito Santo veio como labareda de fogo sobre todos que estavam naquele local e todos falaram em línguas. O Espírito Santo precisa estar sob nós para que nós possamos operar sinais, maravilhas, cura e, bom, libertação é autoridade, né? A libertação é santidade. Quanto mais em santidade você tá, mais Satanás te teme. Porque a libertação, quando você declara sobre alguém, é o nome de Jesus Cristo, né? Mas os sinais e maravilhas precisa sair virtude de você. Você precisa ser um canal de onde vem a virtude do Espírito Santo, passa por você e vai sobre outra pessoa que você está declarando. Eu busco isso, gente. Eu não quero menos que isso. Se não é para viver desse jeito, eu não quero. Você entende? É isso que eu declaro para Deus. Cara, eu quero viver todo dia uma aventura contigo. Eu quero ter histórias para contar para as pessoas. Eu quero observar o ambiente e entender o que está acontecendo no mundo espiritual. Eu quero declarar coisas e vê-las acontecendo. Eu quero impor as mãos sobre enfermos e ver osso crescer, se firmar, tumor diminuir. Eu quero ver sinais, maravilhas, cura e libertação. Eu quero ver o poder de Deus agindo. Não, eu não quero ir para o culto 1, 2 vezes na semana, me preencher daquela palavra e vir embora e ficar vazio em casa. Eu quero ter sede da palavra a ponto de não conseguir ficar um dia sem assistir uma pregação, sem viver o evangelho, sem viver a grande comissão. E mais, eu quero estar tão cheio do Espírito Santo a ponto de, conforme eu vou andando e vou chacoalhando, a unção vai caindo e o Espírito Santo vai batendo nas pessoas e ele vai pegando nas pessoas e as pessoas vão dizendo, nossa, eu tô sentindo algo diferente, eu quero servir esse Deus também e eu quero ser desse jeito e eu vou andando e eu vou tocando e as pessoas vão sendo convertidas a partir do toque, a partir do olhar, a partir de um abraço, a partir da palavra ou da simples presença, porque você carrega algo poderoso. Amém? Continuando, eu vou ler de novo o 13 para dar continuidade no 14 e vocês entenderem. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. O Espírito Santo é a garantia de que você receberá a sua herança em Cristo. E tem mais uma coisa aqui. Vocês perceberam? Daqueles que pertencem a Deus. Nós temos uma identidade. E uma parte da identidade, um item da identidade, é que você pertence a alguém. Você tem um dono. E é por isso que Satanás luta tanto para te ter. Porque ele quer tirar esse teu selo e dizer, não, olha, esse aqui é meu, viu? Ele disse. Mas Deus quer declarar sobre você
que você é dele e pertence a ele, porque quem criou foi ele. Satanás só quer te roubar, certo? Satanás só quer pegar e dizer, peguei, tava ali, ninguém tava usando, ninguém não queria nada com nada mesmo, peguei, tava ali, peguei emprestado. E Deus sabe que você é dele, mas ele não quer te obrigar a ficar com ele. Ele quer que você o adore por vontade sua. Quem não faz questão de adoração é Satanás, por isso que ele é dono do muro. Você pode estar com um pé na igreja e outro pé no mundo, para ele não faz diferença, você já é dele. Agora, para Deus, tem um filme que a pessoa tá endemoniada e ela diz assim, quem faz questão de adoração é a concorrência. Eu não preciso que me adore para você servir a mim. É muito forte. Deus faz questão que você declare. Eu sou dele, eu tenho um dono, meu dono é Deus, é o meu Criador, meu Pai. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação e pleno conhecimento dele. No nome de Jesus Cristo, eu vou declarar isso sobre nós de novo. Eu peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês e dê a mim espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos dos corações de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa esperança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Eu tenho uma raiva dessas moscas, porque tem um demônio que chama Deus das moscas. Em nome de Jesus Cristo, para ter retirado agora. Aqui em casa é assim, meu amigo. A gente expulsa mosca de dentro de casa. Quando você quando você vive o mundo espiritual, você compreende que tudo é espiritual. E aí, você caminha conforme a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Efésios é muito forte, é muito espiritual, é quando você começa a entender governos espirituais, é aqui e o livro de Efésios ele é muito pequeno, ele tem só 6 livros. Lá no 6º livro ele vai falar sobre principados, potestades, hostes malignas. Eu vou ler aqui para vocês esse versículo, porque ele é muito forte. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra poderes, autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir o dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinturão da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem em Espírito. O que é orem em Espírito? Orar em línguas, pessoal, para edificação própria. Orem em Espírito. É tão poderoso orar em Espírito, é tão poderoso. Eu tenho alguns testemunhos sobre orar em Espírito. E tem um versículo, agora eu não vou lembrar onde é que ele tá, mas ele fala, eu acho que é em Atos, Paulo fala que é para todo crente orar em Espírito, orar em línguas. Mas orar em línguas tem 4 situações, vamos lá. O dom de orar em línguas estranhas, línguas estrangeiras. Isso é um dom, tá? Orar em mistérios, profetizar em mistérios. Mas e Paulo fala, só se deve profetizar em mistérios caso haja quem traduza. Então também tem a tradução das línguas, tá? Esses 3 aqui são dons. Agora o 4, que é orar para edificação própria, esse é dado a toda a igreja, todo crente que quer. Basta buscar. Jejue, peça a Deus, Pai, me batiza no Espírito Santo para que eu ore em línguas. Oração em línguas te dá unção. Jejum faz com que você cresça em unção. Oração em línguas faz com que você cresça em unção. Santidade faz com que você cresça em unção. E oração em entendimento também, mas aí já fica subentendido, né? Busque
orar em línguas. Se você ainda não é batizado, então faça um propósito com Deus, faz um jejum, ore em entendimento até que Deus libere as línguas para você, tá? É esquisito no começo, parece que você tá forçando a barra, saem só algumas sílabas, não parece que você tá orando mesmo, mas conforme você busca e você confessa e declara, não, eu estou orando em línguas, cara, acontecem coisas incríveis, tá? Você é ministrado pelo próprio Deus no teu espírito, porque você tá orando em mistérios. Você não sabe, você só tá declarando um monte de sílaba, sem entender o que você tá falando. Mas, em espírito, você está sendo edificado. Em algum momento você vai descobrir que aquilo que você estava orando em línguas é o que você está declarando agora em entendimento e sem saber de onde que você tirou esse entendimento, tá? Então, no nome de Jesus Cristo, eu oro para que todos vocês tenham consciência e sejam tocados pelo Espírito Santo para buscarem as línguas, para jejuarem mais, para viver essa cultura do reino, tá? Cultura do reino é santidade, jejum, oração em espírito, que é oração em línguas, viver em espírito, observar o mundo espiritual o tempo todo, ainda que você não esteja vendo, tá? Isso é fé, e a fé agrada a Deus. Eu espero você na nossa oração de amanhã, na nossa leitura da Bíblia de amanhã, na nossa palavra de amanhã. Um beijo, estejam com o Espírito Santo durante todo o dia. Eu declaro que o Espírito Santo estará em você e sobre você. Então cuida com o que tu vai declarar. Porque se tu reclamar, meu amigo, é isso que você vai ter declarado sobre a tua vida. Amém?